partilhar uma porção da palavra de Deus convosco nesta noite. Eu quero estar fazendo a leitura do texto que está registrado no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. O capítulo é o de número 14. Eu espero você. Aleluia. Localizar. Aleluia. Quando você localiza, eu quero externar meu agradecimento ao pastor Edgar por nos permitir, nos dar a liberdade de estar utilizando o culto do microfone para ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Peço aos meus companheiros, obreiros, que esteja também nos ajudando na intercessão, enquanto aqui estamos a falar a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 14. Todos já encontraram? Diga amém. Amém. Versículo, quero ler apenas o verso de número 6. O verso 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus. Eu quero contar uma pequena história, uma ilustração. Não posso lhes garantir se ela é verdadeira, mas eu quero utilizá-la nesta noite para que eu vos ajude a entender o que nós queremos nesta noite comunicar. Existe um homem que o seu país passava por algumas dificuldades na área financeira. Ele então decidiu ir para um outro país, pois a informação que ele tinha desse país era um país que estava bem financeiramente, muitos empregos, salário bom, enquanto no seu país ele estava passando por dificuldades, e a sua família também. Então ele começa a juntar as suas economias, cada centavo ele guardava, no objetivo de comprar uma passagem de navio para ir até o país desejado. E ele juntando aquele valor, ele vai então, portanto, ao lugar autorizado a vender essa passagem, e ele compra essa passagem. Ele compra, vai para casa contente, porque tinha comprado a passagem para ir para um país aonde ele, imagina e acredita que seria o lugar onde traria mudanças e resultados grandes para a vida dele e da sua família. Então, chegando o dia, ele muito que ansioso, agora vai em direção ao porto, despede da sua família e entra, portanto, no navio. Uma viagem que duraria o espaço de 7 dias. Então, ao ele entrar, ele então, portanto, logo se dirige ao seu lugar de repouso, aonde ele estaria dormindo durante os dias da viagem. Passa-se um dia, passa-se 2 dias, e ele está indo nesta viagem. Como ele tinha usado todo o seu recurso, as suas economias para comprar aquela passagem, então ele imagina agora
será muito difícil para mim, porque eu não tenho dinheiro para tomar um café da manhã no restaurante do navio, almoçar e nem tampouco a janta. Como ele sabia, imaginava dessa dificuldade, ele tinha comprado várias dúzias de ovos. Várias dúzias de ovos. E ali, no momento da sua refeição, ele cozinhava, ele dava um jeito ali no seu quarto. Ele cozinhava aquele ovo e comia com pão. Isso já terceiro, quarto dia da viagem. Quando já quase chegando o sétimo dia, já próximo de chegar no destino final, ele imagina, bom, agora já estamos nas últimas horas para chegar, agora eu vou sair do quarto, transparecer um pouco, ver algumas pessoas, conhecer um pouco do navio. E ao ele sair, ele então, portanto, é abordado por um dos tripulantes também, viajantes, passageiros do navio, que pergunta: você viajou conosco durante todos esses 7 dias? Sim, viajei, desde o começo da viagem eu estou no navio. Interessante, porque aqui nós sempre se reuniam, conversávamos, brincávamos, e nem nesses dias eu vi o Senhor aqui nos momentos de refeição, nem no café da manhã. Não vi também o Senhor aqui no almoço, nem na janta. Ele triste, bem acanhado. Ele disse: olha, para dizer a verdade, eu não vim, porque nesta viagem eu só tive dinheiro para comprar a passagem. Eu não tive dinheiro para pagar o meu café da manhã, o meu almoço, nem a janta. Eu não tinha, tudo que eu tinha eu usei para comprar a passagem. Ele falou: mas o senhor comprou a passagem? Sim, eu comprei a passagem, eu adquiri a passagem. Ele falou: mas a passagem que o senhor comprou te dá o direito do café da manhã, do almoço e também da janta. Ele fica surpreso porque ele não sabia, ele não tinha essa informação. Então ele, portanto, se privou totalmente, aleluia, de todos esses benefícios, aleluia, que a passagem que ele tinha em mãos lhe dava todo esse direito. Queridos e amados irmãos, com essa ilustração e com base nesta palavra que nesta noite desejo partilhar convosco, eu quero vos ajudar a entender a riqueza dos benefícios de Cristo Jesus, aleluia, para com a sua igreja. Porque o único meio pelo qual o cristão, o homem, a mulher de Deus é privado de desfrutar daquilo que de fato lhe pertence, aleluia, é a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento. Então nesta noite eu desejo falar algo que possa te ajudar, que possa contribuir para que você entenda a quem você pertence, aonde você está e os benefícios que você tem. Esse versículo em que nós lemos no capítulo 14 foi uma palavra que Jesus falou por causa de uma pergunta. No capítulo 13, Jesus está falando
discípulos. E ele disse: olha, eu falei aos judeus sobre a minha morte. E agora, Jesus dizendo, e agora eu estou falando a vocês que eu serei crucificado. Jesus fala em relação à sua morte. E Jesus disse assim: olha, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro logo diz assim: Senhor, aonde tu for, eu vou. Eu vou estar contigo. Não, Pedro, você não vai estar comigo. E eu quero te dizer que o galo não cantará enquanto você não me negar 3 vezes. Jesus prossegue falando. Mas ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. E ele prossegue dizendo aos discípulos: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Aí Tomé diz: Senhor, se nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. Aleluia. O versículo diz assim: e disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Essa pergunta, queridos e amados irmãos, é exatamente o que leva Jesus a expressar o versículo seguinte. Antes de adentrar propriamente aqui no versículo, eu quero dizer aos irmãos sobre a importância da pergunta. Irmão, perguntas são importantes. Perguntas certas são poderosas. Quem mais, aleluia, gosta de fazer pergunta? Quem mais se interessa e quem mais gosta de fazer pergunta são as crianças. Por que são as crianças que mais gostam de fazer pergunta? Porque elas são quem mais tem um coração ensinável. Mas eu quero comunicar aqui a todos os adultos e a mim também, e a quem tem, principalmente a quem tem uma criança em casa, seja sobrinho, seja filho, seja neto, é criança. Nunca queira tirar o direito, em hipótese alguma, o direito da criança perguntar. Nunca faça isso. Mas a criança que eu tenho é uma criança que faz pergunta desagradável. Não, criança nunca faz perguntas desagradáveis. Pode ser que eu ou você não estamos em condição de ouvir a pergunta, mas as perguntas dela sempre têm sentido. Mas tem algumas perguntas que são idiotas. Não existe pergunta idiota. Na verdade, idiota é quem não pergunta. Porque quem pergunta se coloca na posição de dizer assim: eu não sei, mas você pode me ensinar? Mas o idiota não sabe e acha que sabe. Por isso ele não pergunta. Queridos e amados irmãos, precisamos, quem sabe, ressuscitar o objetivo de perguntar. Irmão, nunca se intimida de perguntar. Pergunte. Porque pergunta é importante, perguntas certas são poderosas. Aleluias. Muitas vezes a criança, quando é impedida, quando não é estimulada a perguntar,
Quando vai chegando na idade de adolescente, ela para de perguntar. Mas não pense que chegou na idade, aleluia, de adolescente, parou de perguntar e porque ela já tem resposta de tudo. Não, é porque ela foi impedida de perguntar. E esse é um dos grandes problemas, que há muitos adolescentes que estão em seus dilemas. Mas como na infância ele não foi estimulado e encorajado a perguntar, então ele se intimida em perguntar. E há muitos desses, queridos e amados irmãos, por não perguntar, estão causando desastres na sua própria vida. Estão se enclausulando dentro do seu próprio mundo, de forma que os pais se tornam totalmente, aleluia, ignorantes em relação à vida do seu filho. Portanto, nunca impeça as crianças, nunca impeça os jovens, nunca impeça os adultos, nunca impeça os idosos perguntar. Pelo contrário, incentive eles a perguntar. Porque as perguntas, elas são, aleluia, recicláveis. Porque muitas vezes você pergunta, aleluia, e a pessoa pode falar: por que a pessoa não faz um tipo de pergunta dessa? Mas ela pode refazer, reformular a sua pergunta, aleluia, para encontrar a resposta. Quando você estiver lendo a Bíblia, leia a Bíblia com uma mente investigativa. E leia a Bíblia questionando. Pastor, mas não dá para a gente ficar questionando a Bíblia. Queridos e amados irmãos, quem tem medo de ser questionado é a mentira. A verdade não tem medo de ser questionada. Portanto, não pense que Deus vai te ignorar quando você questionar a palavra. Pelo contrário, Ele vai se atentar para a tua pergunta e vai te dar a resposta necessária e verdadeira. Aleluia. Bom, falando isso, portanto, em relação aqui à pergunta, eu quero adentrar aqui a primeira parte, porque, queridos e amados irmãos, aqui nesse versículo existe uma série de temas. Cada palavra aqui é um tema. Eu tenho bastante informação para passar, mas eu não estou preocupado em passar tudo que eu tenho. Eu não estou preocupado, eu estou interessado em passar o máximo que eu puder. Primeiro, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou. Quando Jesus expressa essa palavra, eu sou, Ele está exatamente se igualando ao Pai. Porque quando Deus apareceu a Moisés, e Moisés disse assim: quando eu for ter com os judeus e chegar lá, eles vão me perguntar: quem te enviou? Quem foi que te enviou? Como que é o nome de quem te enviou? Moisés, se ele te perguntar isso, você diz para ele: quem me enviou foi o eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Queridos e amados irmãos, esta palavra não tem propriamente o que Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo que Ele é um ser indefinido. Ele é um ser indefinido. E por que Ele está dizendo eu sou o que sou? Porque Ele está dizendo aqui: eu não sou uma coisa, eu sou tudo aquilo que eles precisar que eu seja. Se tiver a porta fechada, diga para ele: eu serei a porta aberta para eles. Se tiver enfermo, diga para ele: eu serei o médico por excelência. Diga para eles, Moisés, se eles estiverem com necessidade, diga que eu sou o Jeová Jireh, o Deus que provê. Para o cego, Ele é exatamente, aleluia, a visão. Para o perdido, Ele é o caminho. Para o faminto, Ele é o pão. Para o sedento, Ele é a água. Aleluia. Para o aflito, Ele é o consolo.
você limita. Tudo aquilo que você define, você limita. Mas Deus aqui não está se definindo. Ele diz: eu sou o que sou. Aí você pode pensar, então Jesus está se limitando. Por quê? Porque ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. De momento parece que sim, mas quando a gente vai analisar, não, ele não está se definindo. Por quê? Porque o caminho é perfeito, é incompreensível. Por quê? Porque a verdade é eterna, não tem fim. Porque a vida não é momentânea, é eterna. Então ele não está se definindo, porque o que é infinito, porque o que é eterno não se define. Então Jesus não está se definindo, porque se ele estivesse se definindo, ele estava se limitando. Se limitando, ele não poderia ser comparado ao Pai. Aleluia. Então ele diz: eu sou o caminho. Queridos e amados irmãos, ele diz: eu sou o caminho. Ele não está dizendo aqui: eu sou um caminho. Não é um caminho, porque se ele fosse um caminho, ele seria um entre muitos. E esta palavra que ele expressa aqui, quando Tomé diz assim: como podemos saber o caminho? Tomé, não se preocupa se é para a direita, se é para a esquerda, se é para o lado, se é para lá, se é para cá. Eu sou, Tomé, o caminho. Isto Jesus estava dizendo: sim, Tomé, não se preocupe, porque se estiver em mim não se perderá. Não se preocupa, Tomé, porque se estiver em mim está na direção correta. Tomé, não se preocupe, se estiver em mim tem uma direção e um destino certo. Aleluia, eu sou o caminho. Queridos e amados irmãos, isso aqui não está exatamente uma garantia certa, precisa, aleluia, compreensível, aceitável, de que nós não estamos em qualquer caminho, que eu e você não estamos trilhando por onde nós não conhecemos, nós estamos exatamente andando pelo caminho, e o próprio Jesus se identifica: eu sou o caminho. Interessante que ele não diz, mas que ele é uma estrada. Ele não diz que ele é uma rodovia. Ele diz que ele é o caminho. Por quê? Porque a estrada, a rodovia é larga, anda rápido, desesperado, aleluia, louvado seja Deus, cabe tudo. Mas o caminho, queridos e amados irmãos, aleluia, não trafega, aleluia, com veículo, é na caminhada, aleluia, louvado seja Deus. Na estrada anda de qualquer jeito, no caminho tem que andar com cuidado, aleluia, prestando atenção no caminho, aleluia, louvado seja Deus, porque na estrada você pode andar com velocidade, no caminho não, você tem que andar passo a passo, aleluia. Sabe que isso me faz entender que o mais importante não é a velocidade, é a direção. Aleluia. É a direção. Quer correr demais pode se perder, quer correr demais pode cansar. Mas quem vai na caminhada, seguindo o caminho, aleluia, vai firme, forte, permanente, abundante, aleluia, inteligente. Oh glória, aleluias. Ele é o caminho. Eu quero te dizer uma coisa: não queira brigar, discutir, entrar em discórdia com alguém que diz, aleluia, alguma coisa contrária a isso. Apenas tenha segurança, certeza absoluta de que você está no caminho. Mas a minha religião
certeza, eu estou no caminho. Mas a minha religião faz muita caridade, muito bem, parabéns para você, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho. Mas a minha religião é uma religião, aleluia, que até ela agrega todo tipo de pessoa, não faz discriminação com ninguém. Parabéns para você, mas eu tenho certeza, eu estou no caminho. Irmão, quem tem certeza que está no caminho, não fica batendo boca, não fica brigando, pastor Xará. Não. Quem tem certeza que está no caminho, não fica verdadeiramente, aleluia, querendo justificar, querendo provar nada. Ele só tem certeza, aleluia. A certeza dele é tanto, dizendo assim: olha, eu estou no caminho, quer ir comigo? Me dá as mãos, eu te ajudo a caminhar. Aleluia, eu não quero, então por favor, fica aí, eu estou indo, porque eu não posso parar. Esse é o caminho, não é uma estrada, não cabe tudo, tem que deixar bagagem, porque senão não anda. Ah, mas os meus pais me criaram numa religião, para andar no caminho tem que deixar, porque não cabe neste caminho. Ah, mas eu tenho alguns conceitos, aleluia, que aprendi com os meus antepassados, sempre foram assim. Deixa, abandona, porque no caminho você não vai precisar disso. Por quê? Porque o caminho é suficiente para você. É o bastante para você. Não precisa. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o caminho. O caminho. O caminho. Que sempre nos mostra os benefícios que nele tem. Nos mostra o caminho, os benefícios que nele tem. Benefícios que tem no caminho. Ele diz assim: a verdade. Ele é a verdade. Eu quero te dizer, queridos irmãos, essa verdade não é uma verdade dos homens, porque a verdade dos homens é transitória, porque a verdade dos homens ela é passageira, porque a verdade dos homens é temporária, mas a verdade descrita aqui nesse versículo é uma verdade eterna e absoluta. Não é uma verdade temporária, não é uma verdade transitória, não é uma verdade que se dissolve pela prova do tempo, não. Tudo passa, mas essa verdade permanece. A verdade dos homens é transitória, mas a verdade de Deus é eterna. Mas a sua revelação é progressiva. A revelação da verdade é progressiva. A verdade é eterna, mas a revelação é progressiva. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Imagine, pastor Edgar, o senhor está numa estrada, uma rodovia, e 2 quilômetros à frente o senhor avista um veículo, um carro à sua frente, 2 quilômetros de distância. Se a Vanessa estiver perto, vai perguntar: Edgar, você está vendo lá na frente tem um carro? Não, estou vendo, já percebi, é um carro. Então, primeira coisa, uma certeza você tem, que é um carro. Mas se ela te perguntar que cor é o carro, você vai falar: está muito distante, não dá para ver. Se ela ainda perguntar que modelo é aquele carro, Edgar, você fala: ah, Vanessa, não dá para olhar, está muito longe. Mas você está, aleluia, na viagem. E você vai avançando 1 quilômetro. Quando você olha, você fala: olha, Vanessa, aquele carro que você me perguntou, agora eu já sei a cor. Se você aproxima mais um pouco, você fala: agora eu já sei até que modelo que é. Quando você aproxima mais um pouco, você começa a dar detalhes do carro. O carro mudou? O carro mudou? Mesmo. O carro é o mesmo, mas a revelação
aumentou. O carro é o mesmo, mas o conhecimento sobre o carro foi ampliado. O carro é o mesmo, aleluia, mas a revelação sobre o carro, aleluia, é muito maior agora. Eu quero te dizer, querido e amado irmão, Jesus que você aceitou, se você tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30, 50 anos, aleluia, você é como o pastor, aleluia, Heleno, que, aleluia, saudou com a paz do Senhor os discípulos, não tem problema. A verdade, pastor, é a mesma que o Senhor conheceu. Entendeu? O Senhor tem quantos anos? 74, 75. Jesus. É amigo de 70 anos, vou arredondar aqui, 70 anos. A verdade que te salvou há 70 anos é a mesma. Quando o Senhor tinha lá seus 12 anos, é verdade, de vida, é 12 ou é 8? 3 anos? Quando o Senhor aceitou Jesus? Levou junto, já foi no pacote. Então, quando o senhor tinha 3 anos, lá com os seus 12 anos de idade, o senhor foi batizado. 12 anos de idade ele foi batizado. A verdade que o senhor entendeu, compreendeu com seus 12 anos de idade, é a mesma agora que o senhor está com seus 70 anos nessa caminhada. Mas o conhecimento que o senhor teve com Jesus há 70 anos atrás não é o mesmo que o senhor tem agora. O conhecimento aumentou. Se perguntasse para o pequeno Heleno de 12 anos sobre Jesus, ia falar alguma coisa com dificuldade, ia falar. Mas se perguntar para o Heleno agora, já com seus poucos cabelos, com aleluia embranquecido, aleluia mais maduro, ele vai explicar Jesus, a verdade, Salvador, libertador, transformador, com muito mais habilidade, com muito mais conhecimento, com muita mais ênfase. É a mesma verdade dos 12 anos de idade, aleluia, mas o conhecimento mudou, aleluia, louvado seja Deus. A verdade não muda, mas a revelação, aleluia. Então a mesma verdade que se revelou, aleluia, lá nas margens do mar da Galileia, a mesma verdade que andou, aleluia, pelas campinas, pelos montes, a mesma verdade que subiu a cruz há quase 2000 anos atrás, é a mesma verdade que permanece. Aleluia, essa verdade não muda, porque essa verdade é eterna. Em um tempo, queridos e amados irmãos, de tanta mentira, de tanto engano, você pode ter dúvida em relação ao teu marido, você pode ter desconfiança, aleluia, sobre a tua esposa, você pode duvidar do que os teus filhos falam, você pode dar muito crédito com o que os teus pais falam, você pode ter dificuldade de relacionamento, aleluia, com o seu patrão. Você pode até pensar, conheço até mesmo pastores que é muito mentiroso. Você pode até dizer, eu conheço muitos obreiros, aleluia, que falam uma mentira atrás da outra de forma deslavada, sem nem ficar vermelho. Aleluia, você pode até pensar, esse mundo está difícil, porque é tanta mentira, é tanta engano, é tanta falsidade. Mas eu quero te dizer que a verdade chamada Jesus Cristo, você pode confiar, você pode, aleluia, verdadeiramente nela se firmar, porque ela nunca vai te dar motivo de decepção. Por quê? Porque, queridos e amados irmãos, a verdade que Jesus aqui está dizendo que é, essa verdade não precisa de mim e você acreditar para que ela seja verdade. Se os bilhões de seres humanos que permeiam sobre a terra, todos em uma só voz, dizer para Jesus Cristo, nós não acreditamos que tu é a verdade. Primeira coisa, isso não vai desqualificar ele como a verdade, e isso não vai mudar nem sequer 1 milímetro do
verdade por si mesmo. Ele não depende da minha e da tua crença para ele ser a verdade. Ele é a verdade por si mesmo. Ah, mas eu não acredito nem sequer que Jesus veio a esse mundo. Essa história de que morreu na cruz, para mim, isso para mim não existe. Isso não muda o que ele é. E nem deve abalar a tua fé, aleluia, em relação ao que você crê em relação a ele. Aleluia. Então ele é uma verdade eterna e absoluta. Ele não muda. Ele é eterno. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, existem coisas que é verdade porque eu acredito que é verdade. Tem coisas que é verdade porque as pessoas acreditam que é verdade. Mas essas verdades que vêm por crenças humanas, aleluia, não resiste à prova do tempo. Ela se dissolve, ela se acaba. E quando a verdade vem, as pessoas desmoronam, as pessoas se decepcionam, as pessoas caem até mesmo em depressão, as pessoas chegam até mesmo a tirar a sua própria vida. Mas Jesus, que é a verdade, é uma verdade que liberta. A verdade que é Jesus é uma verdade que transforma. E a primeira libertação que vem é a libertação dentro de nós. Esta verdade nos liberta de nós mesmos, como já é cantado. Essa verdade nos liberta de nós mesmos. Porque eu quero te dizer uma coisa: a pior mentira não é a mentira que te contam. A pior mentira não é a que você conta. A pior mentira é aquela que você acredita como verdade. E sabe como isso é chamado na Bíblia? Sofisma. O que é sofisma? É uma mentira transvestida de verdade. Aleluia! Parece que é verdade, mas é falsa. Aleluia! Mas Jesus, queridos e amados irmãos, é uma verdade permanente e eterna, que não muda. Ela liberta. Liberta o político, liberta o advogado, liberta o homem, liberta a mulher. Essa verdade liberta pastores. Essa verdade liberta obreiros. Liberta, aleluia, de todo engano. Liberta de toda falsidade. Liberta, aleluia, de tudo aquilo que não presta. Essa verdade liberta. Ela liberta, essa verdade liberta o homem do desejo de trair. Essa verdade liberta a mulher do desejo de separar do marido. Essa verdade liberta o jovem do apego, aleluia, demasiado na internet. Essa verdade liberta o ser humano da pornografia. Aleluia, essa verdade liberta o ser humano do jeitinho brasileiro. Essa verdade liberta. Por quê? Porque o próprio Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará.
Então essa verdade, ela é uma verdade libertadora. Essa verdade te liberta, nos liberta do coração duro, do coração imperdoável, do coração que não cede, que nem sequer para pedir desculpa ao marido. Essa verdade liberta, aleluia, da dureza de serviço. Essa verdade cura e transforma. Glória a Deus. E eu quero te dizer que quando esta verdade liberta, liberta por completo e por inteiro, aleluia. Não é um mais ou menos, não é um jeitinho, aleluia. A libertação que vem, ela vem por completo. A Bíblia diz que quando Isaías disse: eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábio. A Bíblia diz que o anjo desceu e tocou nos lábios dele, e logo ele foi liberto daquele mal. Por que que o anjo tocou na boca? Porque ele disse: a minha boca sai coisas que não deve. Eu falo coisas que não é para falar. A minha boca, aleluia, sai coisas que não é boa. Da minha boca sai muito impureza. E quando ele reconhece: Senhor, eu sou de lábios impuros, eu falo muita coisa que não devo. Se ele tivesse falado: Senhor, meus olhos é impuro, meus olhos é carnais, meus olhos é cheio de pecado, o anjo tinha tocado nos olhos. Mas só ele disse: na minha boca. Então o anjo tocou na boca. E quando o anjo tocou, ele foi purificado. Oh, aleluia. Queridos e amados irmãos, Deus não tem problema de lidar com o meu e o teu pecado. Deus não tem problema nenhum de lidar com a tua sinceridade diante dele. Dizer: Senhor, é o seguinte, sou um homem casado, tenho minha esposa, eu a amo, minha esposa me ama, mas tem um negócio. Eu, quando vejo a mulher, Deus, mas eu fico, a mente fica fervilhando. Senhor, olha, eu sou um homem que estou nos teus caminhos, eu quero te servir, Senhor, mas quando eu vejo alguma coisa, parece que eu tenho aquele desejo. Quando eu vejo alguém fumar, eu tenho que sair de perto. Irmão, não te preocupe, Deus não tem problema nenhum de ouvir as tuas lamúrias. Ele te entende. E sabe de uma coisa, Ele vai tocar exatamente onde você está dizendo. Ele vai tocar e vai te libertar, porque a verdade liberta. Mas se eu e você ficar como fraternada, não se assinar jamais e não sei o que, sabe uma coisa? Nunca Deus vai tocar onde você não reconhece que Ele precisa tocar. E esse pecado pode nos levar para um lugar onde nós nunca desejamos ir. Esse pecado, aleluia, pode nunca ser tratado. E ferida, lugar, queridos e amados irmãos, que nunca é tratado, ele fica podre. Então Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Ele diz: eu sou a vida. Essa vida não é uma vida temporária. Essa vida é uma vida eterna. Essa vida não é uma vida como a vida daquele passageiro lá do navio. Essa vida, o próprio Jesus disse o que? Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então essa vida não é uma vida mesquinha. Essa vida não é uma vida empobrecida, desprovida. Aleluia, não é uma vida raquítica. Essa vida não é uma vida miserável. Essa vida é uma vida com qualidade. Essa vida é uma vida com abundância. Essa vida é uma vida com fartura.
de Maomé, aleluia, de Confúcio, você não recebeu a vida de Buda, você recebeu a vida do Senhor Jesus Cristo, que é uma vida plena e eterna, aleluia. Porque a pessoa diga, ah não, eu posso viver uma vida miserável aqui na terra, mas é importante que eu vou para o céu, lá eu vou viver bem. Aleluia. Tem problema eu viver uma vida privada de necessidade aqui na terra. O importante é quando eu morrer, eu sei que Deus vai me levar para o céu. Não, queridos e amados irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, nós só temos o direito de viver duas vidas. A vida abundante e a vida eterna, irmã. A vida abundante e a vida eterna. A vida abundante, pastor, é aqui na terra. A vida eterna é na eternidade. Então, quando Jesus disse assim, eu vim para que tenha vida e vida abundante, não é na eternidade, é aqui. É aqui. Pastor, é isso, é. Sabe o que acontece? Nós estamos igual passageiro do navio. Tem direito, mas não sabe. Tem direito, mas não toma posse. Tem direito, mas não acessa. Queridos e amados irmãos, o único lugar que Satanás nos domina é o lugar onde nós somos ignorantes. Na área que nós somos ignorantes é a área que Satanás domina. Mas na área que você tem conhecimento, Satanás não vem não, porque você está armado até o dente. Por quê? Porque você tem conhecimento. Tem tantas pessoas que quando aceitou Jesus já ficavam, olha, você não é crente não, olha, você não é salvo não. Isso aí é a conversa. Passou o tempo, o conhecimento veio. Satanás nunca mais nem quis se perturbar com isso. Tem jeito, tem como? Uma certeza compreendida e aceita. Aleluia. Então ele é a vida com abundância. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, você vai conseguir governar sobre tudo aquilo que não te governa. Você tem o poder de governar sobre tudo aquilo que não te governa. Então, se há uma mentira soprando no teu ouvido, no meu ouvido, na tua mente, na minha mente, dizendo você não tem direito não, isso é lá para o céu, você não pode viver isso aqui não, isso aqui não é para aqui, é para lá, isso aqui não é seu não, é para o pastor Edgar, porque ele é pastor, ele pode, ele tem o direito de ter, eu não. Nesta noite há uma quebra de mentira, há um desabar de engano e há uma revelação da verdade na minha e na tua vida, no meio do teu coração, para vivermos a vida que Cristo verdadeiramente diz que é a nossa vida. Pastor Edgar, Deus Jesus, para ser para nós um modelo, e o modelo da vida que Jesus viveu é o modelo da vida que nós devemos viver. É o modelo da vida que nós devemos viver. Mas em vez de nós achar que isso é natural, nós sempre achamos que é sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, o que é caminho? Caminho, aleluia, é algo que nos dá acesso de um lugar a outro. Caminho é algo que nos dá a condição de sair de um lugar e chegar a um destino. Para chegar a Deus, se eu ser, pastor, eu ser uma pessoa bondosa que faço caridade, ajudo as pessoas, eu vou chegar no céu? Não. Pastor, mas se eu ser uma pessoa extremamente religiosa, amar minha religião, obedecer minha religião do jeito que os meus pais me ensinaram e faziam, também não.
Mas eu ser uma pessoa certinha, fazer as coisas tudo certinho, tudo correto, assim, né? Não roubar, não mentir, não fumar, não matar ninguém. Eu também, aí eu vou para o céu, eu vou para Deus? Também não. Mas acontece que as pessoas desde o antigo tempo dizem que todo caminho leva a Deus. Isso é conversa dele, porque não é de Deus. Por que essas coisas não levam ao céu? Por que essas coisas não levam a Deus? Porque se essas coisas garantissem para nós a chegada até a Deus, então Jesus teria morrido em vão. Mas Jesus, queridos e amados irmãos, é aquele que morreu na cruz, mas através da sua morte, ele diz: eis que eu vos abri um novo e vivo caminho, que leva, que nos conduz, que nos dá o destino de chegar até a Deus. Ele diz assim: ninguém chega ao Pai, se não for por mim. Então eu quero perguntar se tem alguém no nosso meio que por alguma razão você ainda não decidiu andar por este caminho. Eu quero te convidar que nesta noite você possa decidir andar por esse caminho. Eu quero convidar você que ainda não decidiu a sua vida, que ainda não decidiu ser um homem, uma mulher de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Queremos orar por você, queremos que você faça parte, aleluia, da nossa família. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou um jardim em mim. Se eu tudo que tenho em forma do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Se você quer conhecer Jesus, venha à frente. Não endureças o teu coração ao ouvires a voz do Senhor te chamando. Nesse momento